ficar de pé. Eu quero que você levante sua mão direita. E dessa vez eu quero que você, nessa oração, olhe pedindo para que o Senhor dê através da boca desse nosso irmão de comunidade, desse missionário, desse guardião, desse ministro, que Ele apresente para nós, através de Deus, que através das palavras de ciência que Ele vai dirigir ao nosso coração, que toda rebeldia contra a nossa Santa Igreja caia por terra. Vá dizendo: Senhor, eu quero ser livre da rebeldia. Abençoa o Eduardo. Que as palavras dele, Senhor, tragam conforto ao meu coração. Que eu seja obediente à Santa Igreja. Que a partir dessa pregação, Senhor, eu entenda a sua obra, eu entenda aquilo que o Senhor colocou nessa terra para nós. Senhor, eu não quero mais ser como uma ovelha desgarrada, Senhor, então abençoa o nosso irmão, Senhor. Que Nossa Senhora me ensine, a mãe da obediência, me ensine a obedecer. Me ensine a amar, me ensine a dizer sim, Senhor. Então, com toda a força do seu coração, mas com autoridade, com ousadia, você vai rezar uma Ave Maria, porque diz, a nossa igreja diz, que uma única Ave Maria é capaz de abalar o inferno, mas ela tem que ser bem rezada. Então eu quero que você reze uma Ave Maria agora, como se você fosse um padre exorcista nesse momento. Tamanho é o poder que está na sua mão direita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
pregar nesse retiro um tema bem complexo, né, que costuma gerar bastante controvérsia, assim, né? Até por parte de outras denominações, de outras seitas, acaba existindo ainda uma rebeldia bem veemente, assim, né, contra a igreja, sobre a infalibilidade da igreja. A infalibilidade quando a igreja pronuncia uma verdade de fé, e uma infalibilidade quando o Papa, né, proclama um dogma. O Papa, representante da igreja. A infalibilidade da igreja e do Papa é um dogma de fé da nossa igreja, que foi proclamado pelo Papa Pio IX no Concílio Vaticano I. E no Catecismo da Igreja Católica diz que Cristo confiou à sua igreja e aos seus apóstolos o dever de levar o Evangelho e a salvação a todos os povos, e que a verdade que Jesus nos deixou é o que nos salva. Então Jesus, ele tinha que garantir que a sua igreja fosse livre do erro, porque nós, como homens limitados que somos, facilmente cairíamos no erro, principalmente nas questões referente à fé, referente à doutrina, referente à moral da igreja, porque a gente pode cair na tentação de agir muitas vezes com respeito humano. A gente pode, quantas vezes a gente tem que às vezes exortar um amigo nosso, e às vezes a gente, por respeito humano, mas se eu falar, o que vai pensar? Imagina se Deus deixasse a sua igreja por conta dos próprios impulsos, né, dos homens, dos seus representantes. Então Deus, ele teve que conferir esse carisma à igreja. Então ele conferiu uma certa infalibilidade. Por que certa infalibilidade? A igreja, ela não é infalível em tudo que ela proclama. Por exemplo, a igreja não pode ser infalível se ela falar de música, se ela falar de ciência, se ela falar de matemática, geografia. Ela é infalível quando ela proclama uma verdade de fé, uma verdade, né, que é uma direção, né, para a salvação do seu povo. E essa infalibilidade confere ao Papa, né, quando ele pronuncia, faz um pronunciamento ex cátedra, né, que significa da cátedra de Pedro. É difícil falar essas palavras. O tema já é difícil, a palavra vai difícil. Então tudo que se refere à moral. Só que muitas vezes a gente acaba, nós católicos mesmo, principalmente quando a gente é questionado por um evangélico, mas por que sua igreja prega isso, por que sua igreja prega aquilo outro, por que essa igreja faz isso? A gente às vezes, por falta de conhecimento, acaba caindo naquela ladainha de que, será mesmo que eu estou falando a verdade? Será que é certo o que a igreja fala? Mas a gente tem que saber que uma vez que o Papa proclamou uma verdade de fé, essa verdade é infalível, queira a gente queira ou não, aceite ou não, é infalível, ela não erra. Todas as vezes que o Papa declarar uma verdade de fé e isso se tornar um dogma da igreja, é infalível. Tanto é que a igreja, ao longo da sua história, já houveram 21 concílios, né, em que a igreja se reúne, concílios ecumênicos, que são concílios extraordinários. O último que teve na igreja foi o Concílio Vaticano II, que reuniu no mundo inteiro 2.600 bispos. Então os bispos do mundo inteiro se juntaram ao Papa para discutir assuntos referentes à moral da Igreja Católica, referente a tudo que envolve a questão doutrinal da Igreja. Então você imagina a Igreja reunida 2.600 bispos, imagina que acontecimento extraordinário da Igreja, 2.600 bispos reunidos, rezando, pedindo ao auxílio do Espírito Santo, para que faça as revelações necessárias para que o rebanho da igreja possa caminhar com segurança. A igreja, quando a gente fala de um carisma de infalibilidade, normalmente uma questão que é bem comum, né, em muitos católicos, por exemplo, e que não chega nem a ser um dogma de fé, mas você vê, se já questionam isso, imagina um dogma.
Às vezes a questão da confissão. Tem muito católico, por exemplo, que ainda insiste em achar que não precisa, por exemplo, fazer uma confissão com o padre. Ah, mas eu não preciso confessar com o padre. Mas eu já rezo em casa. Ah, mas eu já tenho o meu contato com Deus. O Papa é pecador como eu. O bispo é pecador como eu. Ah, mas porque eu já vi o padre da minha paróquia fazendo isso, aquilo outro. Ah, porque o Papa fuma, o padre fuma, o padre bebe, o padre... Enfim. A nós não foi conferido o carisma de julgamento. Como foi citado muito Santa Catarina de Sena, e a Catarina está aqui na minha frente. Deus Pai disse a Catarina de Sena que uma pessoa que julga um padre naturalmente perde as bem-aventuranças. Toda vez que a gente ousa abrir a nossa boca para falar mal de um padre, porque são os representantes, são os cristos na terra. São os cristos na terra e que só confere a Deus o julgamento deles. Que nunca a nossa boca ouse ser aberta para falar mal de um padre. E também assim de um bispo, que são os sucessores dos apóstolos. E a gente não pode, então, voltando ao assunto da infalibilidade, a gente não pode confundir infalibilidade com impecabilidade. São duas coisas completamente diferentes. O Papa peca? Peca. O bispo peca? Peca. Mas a igreja assistida pelo Espírito Santo é tão sábia e tão rica que passa por cima de todos os pecados do ser humano, seja ele papa, bispo, leigo, e confere mesmo assim a ele esse carisma de infalibilidade. Uma vez que se declara uma verdade de fé, é uma verdade e ponto final. Ponto final. Então a impecabilidade é outra coisa. Não existe ser humano que não peque. Ocupe o cargo que for, dentro ou fora da igreja. A começar, como foi citado, Pedro, o nosso primeiro Papa. Tinha acabado de negar Jesus 3 vezes e mesmo assim Jesus o proclamou Papa. A gente vai se questionar, mas por quê? Houveram na igreja uma sucessão ininterrupta de 266 papas. E nunca nenhum desses papas revogou uma verdade de fé que um outro papa proclamou. E houve na igreja também papas que tiveram uma conduta que, se dependesse da conduta daquele papa para a continuidade da igreja, a igreja tinha parado ali. A igreja tinha parado naquele momento. Por exemplo, eu estava lendo aqui, teve um papa chamado Alexandre VI, que ele foi muito mal falado na história da igreja, que, se eu não me engano, ele teve 4 filhos e era papa. E mesmo assim, todas as bulas pontifícias que aquele papa publicou, tudo aquilo que ele escreveu, e não só esse papa, mas como outros papas, porque naquele tempo, às vezes, o papa era um rei, ou era um homem leigo, casado, e era proclamado, escolhiam aquele homem para ser papa, então o sagravam sacerdote, depois bispo e já depois, na sequência, papa. E mesmo com essa má conduta desses homens que estavam à frente da igreja, ainda assim o Espírito Santo confere àquele homem a infalibilidade. Tudo que aquele homem falou em matéria de fé, independente da sua conduta, é norma de moral. É questão de fé, aceitar tudo aquilo que foi falado por aquele Papa. E o Papa, então, ele é infalível quando ele proclama todo o pronunciamento ex cathedra. Então, é infalível. Se a gente imaginar, a gente gosta muito de questionar a igreja, mas uma vez eu estava lendo um livro, eu não lembro se de São João Bosco, que se a gente soubesse, se a gente tivesse dimensão, às vezes a gente tem uma caminhada de fé longa, e às vezes a igreja já se tornou um lugar comum para a gente. Às vezes a gente vê aquelas senhorinhas bem humildes entrando de joelho na igreja, e a gente fala, nossa, mas que exagero, mas que coisa.
precisa de tudo isso, parece que quer aparecer. E acho que, se eu não me engano, São João Bosco, ele fala, se a gente soubesse o que é a igreja para a humanidade, o que foi o presente de Deus, deixar a igreja para nós, e a igreja é o corpo de Cristo, como já foi falado, a gente entraria de joelhos, a gente entraria beijando o chão, e teria filas que até o exército teria que conter o povo para entrar na igreja. E muitas vezes a gente mesmo, como católico, qualquer coisinha que acontece, eu vou largar a igreja. Eu não aguento mais essa igreja. Mas porque fulano fez isso? Mas porque fulano fez aquilo outro? Mas é porque eu fui na minha paróquia, eu vi o padre fumando, eu vi o padre bibibi, e não reconhece o presente que Deus deixou para a gente, para a nossa salvação. E o presente que continua, porque Jesus já sofreu uma vez na cruz, continua sofrendo até hoje. E às vezes a gente ainda quer pagar de santo. Não, mas eu amo muito Jesus Cristo. E às vezes a igreja para a gente é mais um lugar que a gente frequenta, é mais um lugar que parece mais um lugar de convívio social. E a gente esquece o real significado da igreja para o mundo. Foi falado aqui que a própria fé católica salva o mundo inteiro, não salva só o povo católico. A gente está participando de um retiro que ele é bem catequético nessa questão. Então a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode. As coisas elas parecem muito frias, assim, porque é citado muito documento, mas isso é uma verdade que a gente não pode esquecer na nossa vida. Existe até uma passagem na Bíblia que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o próprio povo da igreja católica não conhece a sua igreja como deveria, não ama a sua igreja como deveria. Mas para falar mal, é o primeiro a falar. E aí vem um cara lá de outra seita, de outra religião, e vem falar coisa, a gente ainda cai na ladainha e fala: nossa, é verdade, né? Se for para pensar, eu acho que tá estranho, né? Uma história meio mal contada, um fala uma coisa, outro fala outra. Então a gente mesmo, como povo católico, acaba deixando a desejar muito na nossa fé a partir desse ponto, de não amar a igreja, como o Cá disse ontem, não uma igreja que começou no cartório. Eu estava lendo um livro do Felipe Aquino, que ele fala mais ou menos de como começou todas as seitas, assim, as mais conhecidas. E não existiu uma seita dessas que não começou por uma briga, por uma divisão. Porque o fulano era juntado com o ciclano, e o ciclano brigou porque a doutrina do outro não casava com a do outro, e aí causou uma divisão, e cada um para um lado, e cada um formou a sua igreja segundo a sua vontade. E parece que a gente, ainda como povo católico, parece que quer repetir esse feito. Parece que a gente quer uma igreja aos nossos moldes. Mas eu não vou naquela igreja porque eu não gosto do padre, porque eu... Você está indo na igreja por causa do padre? Você está indo na igreja por causa de quê? Você está indo na igreja fazer o quê? Está indo na igreja rezar? Então a gente tem que proclamar o nosso amor pela igreja infalível. Imagina você. Você já parou para pensar na profundidade que isso tem em você? E foi escolhido, você não escolheu estar na igreja católica, mas você foi escolhido por Deus para isso. Para uma igreja que é infalível naquilo que pronuncia, numa igreja que salva o mundo, que salva você e que salva quem está do seu lado, e que salva quem está longe também. Você já imaginou a profundidade disso? Você já imaginou o que representa a igreja no mundo? E tantas vezes a gente trata a igreja como uma opção. Às vezes a gente troca a igreja por tantas coisas. Mas eu já vivo tanto na igreja, eu não tenho mal, uma coisinha ou outra. Imagina você. O Cá falou ontem da unidade da igreja. Imagina você. Eu já fiz essa experiência várias vezes. Quem me conhece sabe. Eu sou músico, então eu viajo bastante assim. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou para uma cidade assim muito longe, que eu falo não vai dar tempo de voltar para São Paulo, é procurar a igreja mais perto lá do hotel que eu vou ficar.
tudo isso. Daí do hotel que eu vou ficar. Então o que acontece? Eu vejo o horário mais fácil lá para mim participar da missa e vou até a igreja. Vocês não imaginam a felicidade que é você chegar na igreja e saber que aquela mesma pregação que está acontecendo, aquela mesma doutrina que está sendo ensinada, aquela mesma missa que está sendo celebrada no mundo inteiro, é aquela mesma missa. Isso é um privilégio extraordinário que o povo católico tem. É um privilégio extraordinário, não é uma coisa comum isso. Eu, nos tempos que eu não era da igreja, eu já fui em igreja evangélica, já fui em bola de neve, bola de sorvete, bola de sabão. E eu via como que era o negócio. Era cada um ao seu modo. Uma toca o reggae, aí apaga as luzes. Você já foi também? Então você sabe como é. Aí apaga as luzes, toca o reggae, a galera tal, aí chega lá uma pastora, prega, irmão, não sei o que, pá. Aí você vai na outra, é uns caras mais, aquelas mulheres mais compostas e tal, e cada uma prega de um jeito, cada é uma bagunça. Aí você fala, peraí, eu sou evangélico. Aí eu vou numa igreja, é uma pregação, eu vou na outra, é a outra. Mas que raio de evangélico que eu sou? Não dá para entender, mas não é a mesma igreja? Não, não é a mesma igreja. Cada um tem o seu pastor, cada um tem o seu líder. Então é extraordinário essa escolha que Deus fez de nós. Então a gente tem que se sentir muito privilegiado e tem que amar o dobro do que a gente já ama a igreja. Muito mais. Se arriscar muito mais por essa igreja, dar muito mais valor para participar de uma missa. Eu vejo também, às vezes, como eu dou formação pessoal, e o primeiro assunto da formação é sobre a missa, que é o primeiro ponto do nosso carisma. E eu vejo um monte de católico que já tem tempo de caminhada falar assim, não, mas eu não vou na missa minha porque eu já fui sábado. Mas já foi sábado? Aí o domingo? Não, mas é o mesmo evangelho. Imagina. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não. Ou se obedece, como a irmã Maria estava falando, ou não se obedece. Ou se vive aquilo que a igreja proclama com verdade, ou então está buscando fazer uma igreja nos próprios moldes. Está agindo como os nossos irmãos lá, que um dia a gente tem esperança de que eles venham para cá também, para eles entenderem o que é unidade. Então tem que se tomar muito cuidado com essa questão da obediência à igreja. A gente tem que se sentir uma raça eleita e amar muito mais a igreja que nos escolheu, porque a própria palavra de Deus diz isso, que não foi a gente que escolheu Deus, mas que Deus nos escolheu. E tudo isso deixa uma lição de fé muito grande. Por exemplo, isso foram por grandes pensadores, grandes papas falaram sobre essa infalibilidade da igreja, sobre essa extraordinariedade, é isso a palavra? Vocês entenderam? Da igreja. Vocês estão dando risada por quê? Falando sério? Ô ministro, dá uma pressa na galera aí. Por exemplo, São Leão Magno foi um grande papa da igreja. Como é que esse ventilador tá? São Leão Magno, ele diz assim, não desfalece a dignidade de Pedro e dos seus representantes, nem mesmo no indigno sucessor. Então pode ser quem for o Papa eleito, que uma vez que esse Papa falar uma verdade e declarar aquilo como dogma da igreja, aquilo é verdade e ponto. E ponto. Tem um outro pensador aqui que eu não sei o nome dele, que ele diz assim: é surpreendente o fato de que sob tantos papas escandalosos, e a igreja não tem vergonha, viu? A história conta isso, e muitas vezes as pessoas falam, mas a igreja mascara os fatos, a igreja esconde debaixo da tapete. A igreja não esconde não.
A igreja sempre disse a verdade, sempre pregou a verdade, inclusive quando errou. Só que tem uma coisa, por exemplo, o Papa João Paulo II, no ano 2000, ele pediu perdão ao mundo pelos pecados da igreja, mas ele não pediu pelos pecados da igreja na sua essência, ele pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja, das pessoas que estavam à frente, que erraram, que tiveram más condutas. Então aquilo não foi a verdade que a igreja pregou, mesmo tendo sido falada por uma pessoa que estava à frente da igreja. Então ele diz assim, é surpreendente o fato de que sob tantos papas escandalosos e tão pouco poderosos, a igreja romana não tenha perdido suas prerrogativas nem as suas aspirações. É muito adequada a expressão, é surpreendente, pois o fenômeno é humanamente inexplicável. É inexplicável e não adianta a gente tentar entender com a razão humana. Cabe a nós a questão de fé e obediência à igreja. E como a irmã Maria disse, obediência com amor. Porque quando se ama a quem se serve, já não se enxerga aquilo como uma obediência forçada, como algo trabalhoso. Se obedece com alegria, se faz aquilo com prazer. Todas as vezes que eu participo da missa, eu peço, Senhor Jesus, nunca permita que eu me afaste do Senhor. Nunca permite que eu tenha descaso com o Senhor todas as vezes que eu venho aqui. Que todas as vezes que eu entrar nessa igreja, eu lembre que eu não estou entrando num órgão público, eu não estou entrando numa sala de advogado, na sala do médico ou na sala do presidente, mas eu estou entrando na casa de Deus. Eu estou entrando no seu corpo. Eu não estou participando de qualquer lugar, eu não estou participando de qualquer celebração ou de uma festinha. Eu estou participando de algo que é extraordinário para a salvação do mundo inteiro. É extraordinário. Então isso, o mínimo que eu posso dar é o meu amor. E aí continua dizendo assim, falando desses papas, que erraram, que Deus não age na inteligência humana, mas na fraqueza, na incapacidade e na miséria. E a igreja é santa e divina. Às vezes as pessoas também falam, isso já nos foi ensinado na comunidade, que fala assim, mas a igreja é santa e pecadora. Não, os homens da igreja sim, são santos e pecadores, a igreja é santa, e ponto. E que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. O Papa Bento XVI, ele disse uma vez que os piores inimigos da igreja estão dentro dela mesma. Então muitas vezes o demônio, como na música de São João Bosco, que já que ele não conseguia destruir, o demônio não conseguia destruir a igreja por fora, ele tentava de alguma forma infiltrar os seus súditos para que a igreja se escandalizasse o mundo, de dentro para fora, como se isso fosse o que a igreja ensina, como a igreja prega. Por exemplo, essa semana passada a Record, não sei quem viu a propaganda de um filme que a Record publicou lá, O Inferno de São Judas. O Inferno de Cecil? Rapaz. O Inferno de São Judas, onde ele falava de abusos da igreja, dos padres batendo nos meninos internos do colégio. Para você ver como a irmã Maria disse, o mundo não entende isso e o mundo age com veemência. O mundo de alguma forma tenta destruir, tenta manchar a imagem da igreja, mas eles estão muito enganados quando eles acham que vão ferir a igreja. Porque os piores inimigos não estão lá fora, não é a Record, não é o pastor Silas Malafaia, nem o Negão do Chapéu, somos nós mesmos. Estou falando sério, gente. É verdade. Os próprios inimigos da igreja estão dentro, assim como nós mesmos. O próprio inimigo, às vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão de fé, o próprio inimigo nosso mesmo sou eu mesmo. Quando eu tenho que tomar uma decisão, por exemplo, irmã Catarina, quando você falou, eu acho que eu tenho uma vocação para ter a vida religiosa, a vida celibatária, quantas vezes você falou para você mesma? Não, para mim não. Tá vendo? Fala de novo, irmã. Fala mais alto. Dia com. Tá vendo? Quantas vezes
gente tem que tomar uma decisão, como o Tó estava dizendo, de ter o coração sensível para perceber aquilo que Deus quer de nós, e a gente acha que aquilo não é com a gente. Então o próprio inimigo, quem coloca a barreira sou eu mesmo. Então dentro da igreja também não seria diferente. Só que a gente tem que deixar bem claro que uma coisa. O próprio São Pio de Petrotina, que o padre Rocha pregou tão bem, ele diz assim, uma vez falaram para ele: padre, a igreja não precisa de padres como você. Aí ele pensou um pouquinho e falou: você está certo, a igreja não precisa de padres como eu, sou eu que preciso da igreja. Sou eu que preciso da igreja. Então a igreja independe de mim, de você, do Lu, do Dinho, de Pedro, de Paulo, para existir, para subsistir, para salvar as pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é santa, a igreja é do céu, a igreja não é desse mundo, porque o próprio Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Então a gente deve amar muito mais essa igreja. Quando a gente entrar na igreja, a gente deve ter uma noção, no mínimo buscar imaginar de onde nós estamos entrando. A gente não está entrando numa partição pública, em nenhum lugar importante desse mundo. A gente está entrando no lugar mais importante do céu, que o próprio Deus quis estabelecer nesse mundo para a minha salvação, para a sua e do mundo inteiro. Então que a gente ame a igreja, tenha orgulho e dê valor, porque fomos escolhidos, e a gente deve ficar muito feliz. Imagina quantas pessoas não estão se perdendo nesses dias de carnaval, quantas pessoas não estão aí se prostituindo, se drogando. Eu mesmo vejo, todas as vezes que eu estou tocando na noite lá, eu vejo a degradação das pessoas, as mulheres hoje em dia, em que estado que elas chegaram, de animalização mesmo, porque eu vejo coisas que eu falo: meu Deus do céu, como que uma mulher em sã consciência pode fazer uma coisa desse tipo? E a gente tem que sempre lembrar daquela frase, porque que os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Então talvez tenha faltado mais amor da nossa parte, mais oração da nossa parte. Talvez a igreja não age mais forte na vida das pessoas pelo nosso comodismo, porque a gente acaba acreditando numa fé que eu me salvo a mim mesmo e está tudo certo. Saiba você, cristão católico, que você não nasceu para você mesmo, você nasceu para o outro. Porque você por si próprio não pode se salvar sozinho. No próprio Evangelho diz isso. Aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então que a gente tenha muito mais amor, tenha muito mais desejo de servir, de amar essa igreja, de espalhar essa igreja pelo mundo inteiro, porque essa é a missão da igreja, e de pregar a todos os povos o Evangelho, em todos os lugares, e não se escandalizar: mas lá eu não vou porque eu sou cristão católico. A gente tem que seguir a exemplo de Paulo, que ia nos lugares onde ninguém queria ir, e era criticado por conta disso. Mas olha lá Paulo com quem anda. O próprio Jesus, olha lá Jesus com os fariseus, com os cobradores de impostos. Então deixar essa coisa de respeito humano e saber para que a gente veio. A gente não veio para fazer revolução, a gente não é do partido de Che Guevara. A gente não veio para ser revolucionário, a gente veio para ser cristão, dar a vida e amar essa igreja, mas amar para valer. Amar para valer, não ter medo de evangelizar, não ter medo, não ter respeito humano de falar a verdade. A verdade é a autoridade, e sempre Deus vai confirmar isso. Assim como confirma através dos papas, através da infalibilidade da igreja.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sabe por que a igreja é santa? Porque ela nasceu do coração aberto de Jesus. Fica de pé.